Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você mais uma vez. Estamos prontos para continuar aqui a nossa meditação na Palavra de Deus. Vamos juntos? Mãos puras ou coração puros? Mãos puras ou coração puros? Bom, nós estamos vendo aí essa controvérsia, né? Nós vamos adentrar um pouquinho mais na explicação dela. Controvérsia que Jesus teve lá com os fariseus. Fariseus condenava os discípulos de Cristo por comerem sem lavar as mãos, dizendo que assim eles estavam se sujeitando à impureza cerimonial. O Senhor Jesus então contesta, dizendo para aqueles homens que eles estavam invalidando a palavra de Deus por causa da tradição. Que o que contamina o homem não é o que entra, né? Nós vamos ver. Aí ele diz no verso 15 que não é o que entra, né? Não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que a contamina. E aí o Senhor Jesus diz assim, falando dessas coisas, que ele purificou todos os alimentos. Mas, afinal de contas, o que Jesus quis dizer? Será que o Senhor Jesus está abolindo as orientações concernente à dieta, concernente à alimentação, por ele próprio, descrita em Levíticos 11? Bom, não pode ser. Primeiro porque o Senhor Jesus está acusando aqui os fariseus de que eles invalidam a palavra de Deus por causa da tradição. Ele próprio iria invalidar a palavra de Deus dizendo que todos os animais são puros? Peraí, mas ele disse lá em Levíticos 11 que não, tem animais impuros. E agora ele está dizendo que todos os animais são puros assim, abruptamente, sem mais, sem menos, sem uma explicação lógica? Ué, então ele próprio está invalidando a palavra de Deus e os fariseus poderiam acusá-lo claramente de que Jesus, está fazendo exatamente aquilo que Jesus os estava acusando. Então, primeiro, seria muito estranho que lá em Marcos Jesus rejeitasse subitamente a instrução de Moisés, quando ele tinha acabado de defender os ensinos de Moisés, opondo-os às tradições. Segundo, é que as tradições que os fariseus estavam levantando não tinham base no Antigo Testamento. Agora, as orientações concernentes ao que comer e o não comer tinha base claramente escriturística, está lá em Levíticos 11. Né? Agora, o que Jesus não quis dizer quando ele falou que todos os animais são, ou todos os alimentos são puros? Ontem eu falei e repito, tudo aquilo que os fariseus tocavam tinham, segundo eles, segundo a concepção deles, tinha um potencial de torná-los impuros. Tudo aquilo que eles tocavam. Então eles não tocavam no gentil, não entravam na casa do gentil. Estou falando de pessoas, seres humanos, que ele não tocava nem se aproximava porque, segundo eles, os deixavam impuros. E se eles estavam impuros, eles não poderiam entrar no templo para prestar a sua adoração. Que coisa mais terrível. O Senhor Jesus opõe-se a isso. É isso que está no âmago da questão. O Senhor Jesus não está falando aqui sobre... Gente, vamos pensar aqui. Vamos pensar em que tipo de alimento nós devemos comer. Carne de porco podemos comer? Aí Jesus fala assim, não, pode comer porque tudo eu já purifiquei. Que história é essa? Não é esse o contexto. Não é esse o contexto. O contexto, claro, é a tradição dos anciãos invalidando o mandamento de Deus. Então Jesus conta aquela história do Corban, que é aquela oferta que ele dava para o sacerdote a fim de se eximir do cuidado dos pais, anulando o mandamento diz, honra teu pai e tua mãe. Jesus então cita o provérbio de Isaías, me honra com os lábios, mas o vosso coração está longe de mim, validam a palavra de Deus por causa da tradição. Quer ver? Jesus fala assim, não é isso que contamina. O que contamina é o que sai, não é o que entra, mas o que sai. Bom, vamos pensar um pouquinho nessa declaração? Se o Senhor Jesus está se referindo a qualquer tipo de alimento, ou seja, aquilo que você come, ele está dizendo que o que você come não vai contaminar. É isso que Jesus está querendo dizer? Então, qualquer coisa que você come não lhe contamina. Será que é isso mesmo? Bom, e se eu tomar pegar um veneno, aquele chumbinho de rato, veneno de rato, e tomar,
vai me contaminar ou não? É óbvio que vai me contaminar. Eu vou morrer por conta disso. Se eu tomar veneno, isso vai contaminar meu corpo. Então se eu tomar veneno, se eu tomar chumbinho, e se eu morrer, então quer dizer que o Senhor Jesus se contradisse. Porque ele afirmou que o que entra no homem não é o que o contamina. Você percebeu a loucura de admitir uma coisa dessa? Você percebeu a loucura? Veja o que os homens estão querendo fazer. Colocar Jesus em contradição. Jesus não está se referindo ao alimento. Jesus está se referindo à tradição dos anciãos que entendiam que tudo que ele tocasse poderia torná-lo imundo. Ou seja, se você tocar o alimento com mão sem lavar, você pode tornar o alimento imundo e assim contaminar a si próprio. Jesus falou assim, não. Porque o que você come vai para o estômago, não vai para o coração. Agora, do coração é que procede os maus desígnios. Aí, olha o que ele fala. Ele já tinha falado do quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe, que eles haviam dado aquela desculpa da oferta de Corbã. Você citou o quinto mandamento. Depois, quando ele fala do coração, ele cita os outros mandamentos da segunda tábua dos 10 mandamentos. Quer ver? Ó? Vamos ler direitinho? O verso 21. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, maus pensamentos. Maus pensamentos, mentira. Aqui já inclui o 9º mandamento. Maus desígnios. A prostituição, que é o 7º mandamento, não adulterarás. Mas lá embaixo ele vai dizer não, do adultério também. Quer ver? Ó? Os maus desígnios, que é relacionados a pensamentos maldosos, aí inclui a mentira, a prostituição, os furtos, que é o 8º mandamento, o homicídio, que é o 6º mandamento, o adultério, que é o 7º mandamento, a avareza, que é o 10º mandamento, porque a avareza é que faz com que a pessoa cobice, e o 10º mandamento fala, não cobiçarás. As malícias, o dolo, olha o dolo aqui, ó. Dolo é mentira. Lascívia, a inveja também está relacionada com o 10º mandamento. A blasfêmia está relacionada com a questão lá dos primeiros mandamentos, não terás outros deuses diante de mim, blasfêmia, a soberba e a loucura. E aí, quando você combina isso com a questão da adoração, né, você inclui a questão da primeira tábua, que refere-se à adoração a Deus. Né? Olha o que a lição diz aqui. Ó. Quando combinamos o 5º mandamento com essa lista de pecados, percebemos que Jesus mencionou todos os mandamentos da segunda tábua do Decálogo. Além disso, em Marcos 7,7, ele se referiu à adoração vã. Em vão me adoram. Em vão me adoram. Ele diz lá, que diz respeito à essência dos primeiros 4 mandamentos do Decálogo, que é adorar a Deus. Assim, ao longo dessa passagem, Jesus se posicionou na defesa da lei de Deus. Percebeu aí, queridos amigos? Não caia nessa falácia de que você pode comer qualquer coisa baseado nesse texto. Não é isso que a Bíblia diz. Eu vou, mais uma vez, o que eu disse ontem. Muito tempo depois desse episódio, depois de Jesus ter morrido, depois de Jesus ter ressuscitado, depois de Jesus ter ido para o céu, Pedro foi confrontado pelo próprio Deus quando, numa visão, ele viu toda espécie de animais quadrúpedes imundos. E uma ordem dizendo, mata e come. Está lá em Atos 10. Leia a sua Bíblia. Leia aí a sua Bíblia. A resposta de Pedro foi, jamais comi coisa imunda ou impura. Ora essa, Jesus não purificou isso aqui para os discípulos? Então por que Pedro não passou a comer esses animais? Por que Pedro não passou a comer coisas imundas, já que o Senhor purificou? Não seria isso um flagrante desrespeito à ordem de Cristo? Os discípulos não comeram, Jesus nunca comeu. Mas não era para esperar, a gente não esperaria que os discípulos passassem a comer essas coisas porque desconsiderariam totalmente a proibição, porque Jesus autorizou. Não caia nessa.
não caio. Agora, para finalizar nosso estudo, podemos até ter uma teologia correta, mas essa teologia correta não nos salva se o nosso coração estiver longe de Deus. Entenda isso. Se o seu coração estiver longe de Deus, a sua teologia não faz diferença alguma. Os fariseus tinham uma teologia que estava claramente equivocada e incorreta. Por isso, eles invalidavam a palavra de Deus por causa da tradição e Jesus os repreendeu dizendo assim: vocês me louvam com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Cuidado, nem tudo que o homem diz é digno de crédito, mas tudo que o Senhor diz é comida e bebida para cada um de nós. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai na boca de Deus. Ore comigo. Querido Pai, nos ajude a compreender definitivamente essa questão e não ser enganado por essas interpretações que nós ouvimos por aí. Que o Senhor ilumine nossos passos e nos ajude a andar segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Aproveite bem aí o seu dia. Amanhã nos encontramos.